Olá, estamos começando o segundo episódio do nosso Cafezinho Acadêmico, um podcast do curso de Psicologia da Rede de Ensino Docton de Juiz de Fora. Puxa a cadeira, chega mais, todos aqui são muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Américo Galvão, psicólogo e professor, e junto com a professora Ana Rita Negri, coordenadora do nosso curso de Psicologia de Juiz de Fora, estaremos por aqui trazendo temas relevantes e aquele cafezinho caprichado. Participando desse segundo episódio, convidamos o professor Felipe Carvalho, psicólogo e coordenador do curso de Psicologia da Docton de Caratinga, e a querida acadêmica Maria de Lourdes Vieira. Abordaremos o tema Docton como lugar de formação, de pertencimento e futuro. Vamos ao papo? E para começar o nosso papo, eu vou passar a palavra, então, à apresentadora dessa nossa bancada, a professora Ana Rita. Ana, é com você. Isso mesmo, Américo. Nós pensamos, e eu acho que nós todos aqui concordamos, que a psicologia é uma profissão necessária. Mas aí nós perguntamos, quando é que nasce essa escolha da profissão? Aqui nós estamos com a acadêmica, com dois psicólogos e eu psicóloga. Foi um momento, começou na faculdade, o curso, a escolha pelo curso, ou ela começou muito antes, com as perguntas que a vida nos faz? E aí eu queria saber exatamente aí, bater uma bola aí com você, Ana Rita, e você, professor Felipe, porque muitas pessoas acham, que a psicologia é aquela que só acontece em consultórios. E a gente viu um grande movimento quando assumimos a saúde mental, como promotores da saúde mental, como a psicologia ela ganha, ganha espaço dentro do SUS, da rede de apoio psicossocial, Então a psicologia está para além do consultório, Uma matriz curricular do nosso curso, da Docton, a nossa psicologia, que a gente tem a certeza, Maria de Luz, estamos construindo a psicologia diferenciada, pulsando aí tanta inovação que o professor Felipe apresenta, tanta potência para o curso, e assim também, Ana Rita, com esse projeto que nós estamos construindo aqui em Juiz de Fora, e a Ana Rita vem capitaneando esse processo de uma psicologia diferenciada, realmente, para dialogar com todas as áreas das ciências humanas. Como é que vocês percebem assim que a psicologia Docton ela realmente faz a diferença para aquele que quer conhecer, quer fazer uma escolha, e ter a certeza que está dentro de uma instituição de ensino séria, comprometida com a transformação da vida? Professor Felipe, você que é o anterior a mim aí, quer falar um pouco do curso, de como você vê o curso? Tá bem, vamos lá. É muito interessante isso, porque nós nos preocupamos com essa questão desde o momento que o aluno entra ali no primeiro período. Portanto, nós já temos ali logo no início a disciplina que chama Psicologia, Ciência e Profissão. E aí ela faz a mediação com a história da psicologia. Por quê? A nossa intenção é que quando o aluno adentra a universidade, adentra a sala de aula, ele já comece a pensar desde o início da formação a ampla possibilidade que a psicologia nos dá. E é interessante porque se nós partimos, de um ponto que é o seguinte, eu me matriculei e eu vim estudar psicologia. E aí, como o próprio nome do programa traz, a gente estuda psicologias, com toda essa dispersão, com todo o movimento que a psicologia foi fazendo desde o seu surgimento, e foi a partir da cultura de cada país se desenvolvendo, nós chegamos aí ao Brasil com uma psicologia ou com psicologias
com N possibilidades. Então, é importante que esse aluno, ele saiba, desde o primeiro momento, que a nossa profissão é tão potente que ela nos permite atuar em diversos espaços, aonde quer que exista pessoas. E ainda vamos além. Pode ser tanto fisicamente quanto online ainda, que é uma nova Sim, possibilidade, né, que nós temos também sim. na nossa prática profissional. Então, Uhum. é interessante que, na medida que a gente vai conversando com o aluno e transmitindo isso para ele vai se entendendo que ele está emergindo numa profissão que ele nem imaginava a quantidade de possibilidades que tem. Então, quando a gente vai dando exemplos, né? Lá na unidade básica de saúde do seu bairro, lá naquela escola da zona rural onde você mora, lá no CRAS da sua cidade, no CREAS da sua cidade, na PAI que a sua cidade tem, lá no CAPS, que também é um contexto que a sua cidade tem. Se você mora numa metrópole, as ONGs, o Tribunal de Justiça, ou se você é alguém que não quer lidar diretamente com pessoas, você pode ajudar a formar, formalizar as políticas públicas, a escrever projetos para a prefeitura. Se ainda assim você não quiser essa área, você pode ter uma sala onde você vai prestar assessoria para um município, para uma empresa. Se você é muito criativo, você pode criar materiais para os cursos de psicologia, para a educação básica. Você pode escrever livros que vão ajudar outros psicólogos a trabalhar em seus consultórios, assim como certamente a Maria de Lourdes vai alcançar nesse Uhum. projeto que ela já tem, e outros que já estão aí engatilhados também. Então, olha que interessante permitir que o aluno tenha essa visão, essa noção, desde o primeiro momento. E que ele Sim, vai, claro, galgando, construindo essa escadinha no decorrer desses 5 anos, né? Então, a nossa estrutura, e certamente a estrutura de Juiz de Fora vai proporcionar essa visão para o aluno, para que ele não fique refém do senso comum, que às vezes tem aí uma visão limitada de que o nosso lugar é ali no consultório, é somente ouvindo, né? Então nós temos aí uma ampla possibilidade de atuação. sim. Isso que o professor Felipe está falando é o que nós vivenciamos dentro da DOCTA. E o professor Felipe me trouxe uma lembrança muito interessante, porque eu trabalho com a formação desde que eu me formei. Como não tinha, né, o curso de psicologia, minha turma é a primeira, nós retornamos à faculdade como professores, né? Logo depois que formamos, cada um aí fazendo a sua especialização, o seu mestrado e continuando a formação. E eu conheci a Doctum lá em 2005, quando eu fui implantar o curso de psicologia em Teófilo Otoni. Então, eu estou vendo o curso vivo, né? O curso acontecendo. Depois, o curso de psicologia da DOC foi para a Serra, né? No Espírito Santo, que também é um curso de sucesso. Depois foi para João Lebade. O nosso mais novo é Caratinga. Sim. Então, é muito interessante, e agora o mais novo de todos é Juiz de Fora, né? Então, é muito interessante a gente ver esse movimento que a Doctum fez ao abraçar o curso de psicologia. Mas tem uma coisa que sempre me chamou a atenção na Doctum. Eu depois trabalhei na Doctum, né, como coordenadora acadêmica, mas o que mais me chamou a atenção na Doctum é essa vocação da Doctum para trabalhar o social, para trabalhar o comunitário, para colocar os seus profissionais em campo. Eu vi isso nas engenharias, eu vi isso na administração, vejo isso, a Maria de Lourdes, né, vivencia isso como aluna hoje, vejo isso, por exemplo, na arquitetura, né? Então, na administração, nas ciências contábeis. Então, eu vivo isso na medicina, agora na fisioterapia, em todos os cursos, né, da saúde que a Doctum oferece, e eu vejo isso como uma vocação.
Então, quando me convidaram para construir esse projeto aqui para Juiz de Fora, eu confesso que eu já estava aposentada, né, da sala de aula, já estava pensando assim que eu ia, né, continuar a minha psicologia, como eu também gosto de fazer no consultório, como o professor Felipe falou, online, que é, né, um trabalho maravilhoso. E aí eu fui, né, novamente tirada do meu conforto e falando, não, e eu entendo que eu tenho, né, algo a dizer sobre isso. E eu vejo que a matriz curricular que nós construímos, desde lá, 2005, ela é calcada na matriz curricular, né, nas diretrizes curriculares de 2004, e isso dá a gente uma alegria muito grande, porque essa matriz curricular ela foi construída por psicólogos, e nós trabalhamos, né, professor Felipe, com as ênfases que nós sentimos e vivenciamos como sendo a tradição daquela cultura, daquela sociedade. Então, por exemplo, em Juiz de Fora, o professor Américo falou, né, é um curso diferenciado, porque nós damos ênfase à psicologia social comunitária. Né? Nós temos todo um crescimento do aluno desde o primeiro período. Maria de Lourdes falou ali da feira, né, do ateliê, dos trabalhos que são feitos no projeto integrador, desde o primeiro período até o último, passando pelos estágios básicos, depois os estágios profissionalizantes, todos eles voltados numa ênfase do curso para a comunidade. Né? Comunidade que nós pensamos, por exemplo, Juiz de Fora agora, nós vivemos esse impacto ambiental das chuvas de fevereiro e início de março. Nós ficamos, né, totalmente à mercê de situações que ainda não estamos preparados. Não era, fazia parte da nossa realidade. Então, nós estamos voltados para isso também, formando profissionais para essa intervenção também. Como o professor Américo, o professor Felipe falou, né? Nós temos espaços em vários lugares de trabalho, e é para isso que nós estamos formando esse profissional da psicologia, com, né, uma sustentação teórica forte e uma visão prática também para complementar os estudos de sala de aula. E, claro, né, nós formamos também a outra ênfase, é a psicologia clínica. Eu falo que uma psicologia, ela trabalha com a saúde, com a vida, com, né, mais construção de mais saúde, e a outra psicologia trabalha quando aparece o adoecimento, que é a clínica. Ela também é necessária, nós não podemos abrir mão dela. É nosso trabalho, é nosso ofício intervir na psicologia e trabalhar o conflito, o sofrimento humano. Então, eu vejo que nós temos assim um curso feito, né? Esperando esse aluno, que o professor Felipe e a Maria de Luz trouxeram aqui os exemplos deles, que vivenciam esse curso no dia a dia. Então, eu espero, né, realmente assim, que esse curso floresça, né, com todo o vigor que a gente está colocando nele e querendo, e sabendo, né, com a certeza de que ele é um curso que vai dar a esse psicólogo, né, essa formação e esse olhar para a comunidade e também para o sofrimento humano, né? Exatamente, né? Eu acho que o nosso propósito, né, vem dessa missão de transformar a vida das pessoas pela educação. O que significa? Que é mais do que dominar técnicas ou um determinado saber, né? São vários saberes. E o mais importante deles, né, é o saber ser que nós somos humanos, né, e que estamos aqui para promover essa escuta, promover essa transformação por essa conexão com esse social, essa conexão com todos aqueles que têm as suas dores, não é? Mas todos aqueles que realmente precisam ser tocados por uma ciência que lhes dê identidade. Então, acho que mais do que ser um profissional da psicologia, ser um profissional da psicologia docton
é adquirir uma identidade, reforçar o seu compromisso com a transformação, o seu compromisso individual. Porque, assim como a Lourdinha nos trouxe exemplos de vivências, né, durante essa construção, esse desenvolvimento, é que a gente se percebe. Né? Tanto é a nossa alegria, professor Felipe, a Lourdinha lançou o livro exatamente na caminhada, no meio da caminhada. Né? E foi uma caminhada, eu poderia dizer assim, eu me lembro muito bem da chegada da Lourdinha, e ela iniciou, ela compartilhava com um amigo essa chegada, e o amigo não pôde concluir, finalizar essa caminhada, não é? Então, que foi muito trágico para a gente, mas a Lourdinha veio com toda a turma buscando essa superação, porque as vidas realmente, de fato, vêm sendo transformadas e a nova identidade surge a partir daí. E eu gostaria de, Lourdinha, Maria de Lourdes, começar com você. Que mensagem você deixaria para aquele que está pensando em fazer psicologia na Docton? Qual a mensagem que você traz para esse que está aguardando te ouvir? Mesmo que você esteja aí saindo do seu ensino médio e está se preparando aí, o que que eu vou fazer? A psicologia, ela vai te abraçar. Tem um professor também, professor Fabrício, que quando eu cheguei no curso, ele falou assim com a gente: você vai passar pela psicologia ou vai deixar que a psicologia passe por você? Então, se você quer ser verdadeiro com você, quer se amar, quer se valorizar, é, eu tenho certeza que você vai se encontrar na psicologia. Você vai fazer diferença para você mesmo e vai fazer diferença para outras pessoas. E se você for essa pessoa que também está numa transição de carreira, tá assim, madura, assim como eu, olha, venha sem medo, venha com coragem. Se tiver com medo, venha com medo mesmo, porque é muito gratificante, a troca é muito grande. Você vai conviver com pessoas de várias idades e você vai aprender, e você vai superar, e você vai se alegrar e vai também entristecer, mas também vai ser desafiado, e isso é fantástico, porque nós estamos aqui como seres humanos, é para crescer, é para evoluir, é para experimentar a vida. E a psicologia é muito prática e tudo flui muito rápido. Então, eu vejo uma diferença muito grande em mim, como pessoa, nesses períodos que eu estou. Hoje, a minha escuta em relação às pessoas mudaram. O meu posicionamento como pessoa está mudado. Porque a psicologia está passando por mim, fazendo o trabalho. É como se eu tivesse saído da plateia, porque eu sempre fui adepta da psicologia e da terapia, como eu falei, mas agora eu saí lá da minha cadeira no palco e eu estou passando para trás do palco, atrás da cortina. E isso é muito valioso como ser humano. Então, eu sou suspeita, porque eu gosto muito do que eu estou vivendo, e eu sou muito grata por estar tendo a oportunidade de viver tudo isso, e sou grata à Docton, sou grata aos meus professores e meu coordenador. Então, venham, experimentem. Eu tenho certeza que vocês também vão ficar, assim, admirados e felizes, assim como eu sou. Obrigada. Ouvir a Maria de Lourdes é pensar assim, o que dizer depois disso, né? O que dizer? Eu acho que é justamente, Maria de Lourdes, você representa aquilo que eu, por exemplo, descobri há muitos anos da psicologia, né? Ela nos atravessa. Essa travessia, né? Cada momento que fazemos da vida, a psicologia, ela nos ajuda a compreender a nós, primeiro, e depois ao outro. E aprender a técnica de compreender esse outro numa posição profissional, né? Não é um papo qualquer. E muitas vezes as pessoas chegam até nós com resistência, seja a empresa, né, seja a escola. Alguns acham que nós temos bola de cristal, né? Não temos. Nós somos pessoas comuns que investiram e investem, como a Maria de Lourdes, numa profissão que nos transforma, que faz com que sejamos, né, pessoas que inteiras, né, para escutar o outro. As nossas dificuldades, elas continuam existindo, mas nós sabemos olhá-las de maneira diferente. Então, eu acho que
fazer psicologia é transformar a sua vida. Eu acho muito importante quando a gente se coloca nesse lugar, né, de compartilhar essa transformação com os nossos acadêmicos, né, porque a gente vai junto nessa viagem, né, porque nós não estamos numa instituição que vai mimar o estudante, não é? Então, vai apresentar algumas questões que ficam ali na superfície. A gente, né, se propõe educar. Educar para que a gente, como o depoimento da Lourdinha, encontre um profissional fortalecido e não um profissional que foi fragilizado na sua formação, não é? Um profissional que saiba perceber a sua realidade, saiba como intervir, mas saiba ser crítico, principalmente, do que lhe é apresentado. Então, o nosso curso, ele respira o tempo inteiro dessa conexão com o social, né? Dessa conexão, por isso o nosso projeto extensionista, né, que é o projeto integrador, é o diálogo o tempo inteiro com a comunidade. E o pertencimento da comunidade a esse saber, que até então é um saber científico, mas que ele dialoga com saberes populares, né? Então, acho que aí está a grande diferença da gente ter uma formação comprometida com a construção dessa identidade transformadora desse sujeito crítico, mas um sujeito fortalecido pelas críticas, pela percepção, pelo companheirismo, pela conexão docente, né, pelo vínculo docente estabelecido, né? A Lourdinha aqui citou vários colegas, e quantos nós temos, né? Aqui em Juiz de Fora vai ser a mesma coisa. Os profissionais que vieram para a defesa do curso são profissionais altamente comprometidos, engajados na sociedade, na promoção de uma ciência, mas uma ciência viva, uma ciência em movimento, né? Uma ciência que consegue ter diálogo aberto com a comunidade, e não fechada, encastelada ao espaço acadêmico, né? Então, acho que todo aquele, né, que pensa em realmente transformar a vida e garantir uma profissão que tenha várias conexões, a psicologia nunca vai nos faltar, porque a psicologia docta nos dá esse porto seguro, que é construir uma identidade e nos permitir integrar qualquer área de abordagem da psicologia. A gente vai lá para conhecer, mas vai dentro de uma estrutura que nós tivemos, uma base que nós tivemos e que nos permite essas conexões, esses vínculos e, enfim, compartilhar os nossos saberes, né? Ana Rita e professor Felipe? Professor Poderiam Felipe. ouvir? Ei, a minha contribuição é essa. A Maria de Lourdes a materialização daquilo que eu acredito no meu propósito de vida enquanto pessoa, enquanto profissional, de estar na psicologia, de ser uma pessoa que dê o protagonismo ao outro, que colabore na construção da autonomia do outro, na perspectiva de que o outro possa se encontrar seu espaço, de que todos nós temos potenciais. E é isso que eu acredito, que eu tento passar para os meninos, que eu tento convidá-los a estar comigo, para fazer essa diferença, seja numa condição micro, seja numa condição macro. E é isso, né? Acredito que nós, enquanto educadores, instituição, profissionais e pessoas, juntos nós conseguimos proporcionar isso. Sim. Eu também acredito, professor Felipe, nessa formação, né? Nesse trabalho que fazemos com tanto empenho e com tanto encantamento. E isso o professor Américo lembrou ali, todos os professores, né, que estão envolvidos com o curso até agora, são pessoas, né, que têm a psicologia como profissão e que trabalham nessa dimensão, né, de uma psicologia em movimento, de uma psicologia vibrante, de uma psicologia que ela acompanha a necessidade e o contexto em que esse homem está inserido. Por quê?
Não adianta a gente pensar em algo que seja, né, diferente disso, que não seja para compreender esse homem que nos procura ou que nós vamos até ele oferecer o nosso trabalho. Então, eu acredito que, né, como a Docton traz como lema, né, transformar a vida das pessoas pela educação, né, eu acredito que nós podemos transformar a vida das pessoas pela psicologia, começando de nós mesmos, né, transformando a nossa vida para assim transformarmos a vida das pessoas. Eu acredito nisso e dediquei a minha vida toda e dedico a minha vida toda a desenvolver esse trabalho, porque é um trabalho que eu acredito nele. Eu sei, como a Maria de Lourdes falou, né? Ela está vivendo e eu sei que ele acontece de fato, né? Eu tenho um convite a fazer a todos vocês. Venham fazer psicologia na Docton. Você não vai se arrepender, né? Pelo contrário. Bom, minha gente, por hoje é só. Agradecemos a todos e todas que nos ouviram e participaram do nosso cafezinho acadêmico Psicologias em Movimento. A rede de ensino Docton não é apenas onde a gente estuda, mas é o lugar onde nos formamos, onde construímos nossos sentimentos de pertencimento e projetamos aí o nosso futuro. Lembre-se, a sua trajetória começa na formação, se fortalece na nossa comunidade e se transforma no seu amanhã. Não perca tempo, venha fazer psicologia conosco. Continue conectado com a gente e até o próximo episódio. Aquele abraço.